Não esconda a sua luz. Não somos exortados a ser luz. Nós já somos. Precisamos apenas deixar que a luz de Deus brilhe em nós. Nossa casa é uma fonte de luz. As pessoas gostam de estar ali perto porque Deus as envolve. Precisamos apenas cuidar para que a nossa luz não seja ocultada por coisa alguma. O Senhor Jesus mostrou que existem 4 situações em que a nossa luz pode ser escondida. A primeira, em Mateus 5, do 14 ao 15, o Senhor diz que a luz pode ser escondida debaixo de alqueire. O alqueire era uma espécie de cesto usado para guardar grãos, algo equivalente ao nosso jacá. Ele está relacionado, portanto, com a comida e o sustento do dia a dia. Esconder a luz debaixo de alqueire significa que estamos embriagados com as necessidades físicas e ansiosos quanto ao nosso sustento, o que vai acontecer. E agora, se aguardamos o nosso coração em paz, a luz será vista em nossa casa. A segunda, a luz pode ser escondida debaixo da cama. Está em Marcos 4, 21. Naturalmente, a cama nos fala da ociosidade, a preguiça. Quando nossa vida fica envolvida com preguiça, não podemos resplandecer a vida nela. A preguiça normalmente está associada com a tristeza, a melancolia, mas quando a alegria do Senhor enche a nossa casa, somos tomados de uma energia contagiante. Não espere ficar alegre. Sinta essa alegria de dentro para fora e expulse a melancolia. A luz pode ser escondida também debaixo do vaso. Em Lucas 8, 16, o vaso nos fala das vaidades e cuidados da vida. Muitas vezes estamos mais preocupados com a aparência de exterior do que o coração interior mesmo. Existem casas muito bonitas, mas nossa casa não precisa ser tão bonita, ela está cheia de paz. Há casas que parecem cenários assim, todo arrumado, mas a nossa casa tem uma luz própria, que não está escondida na beleza externa. A luz pode ser escondida também num lugar escondido. Em Lucas 11:33, o lugar escondido nos fala do medo e da timidez para testemunhar do Senhor. Escondemo-nos e nos ocultamos com medo da rejeição e da perseguição, das pessoas falarem que nós estamos falando da palavra de Deus, tendo vergonha de proclamar a verdade. Mas o Senhor, sendo gracioso, diz que a luz vai brilhar para os que entram na casa. Apenas viva a vida da família. Convide os outros para dentro da sua casa, para serem abençoados na atmosfera de paz e na presença dele. Escute bem as propostas do faraó. A partir do verso 24, o faraó tenta negociar com Moisés. Por 4 vezes ele fez propostas a Moisés. E eu creio que ainda hoje este faraó ele tenta negociar conosco também, para impedir de nós servirmos ao Senhor. O povo de Deus foi escravizado lá no Egito por Faraó durante muitos anos. Faraó é um símbolo do inimigo, é um símbolo do diabo. E o Egito é o símbolo do mundo. Todos nós, no passado, fomos escravos de Faraó, mas um dia Deus nos enviou o libertador, Cristo. Deus disse a Moisés que ordenasse a Faraó libertar o povo de Israel. Faraó, entretanto, se recusou a fazê-lo. Em cada um dos seus encontros que se seguiam, podendo ver que Faraó tentou negociar, impedindo o povo inteiro de ir servir a Deus. O inimigo sabe que não poderá mais nos resistir. Então, assim como fez com Moisés, tenta também negociar conosco. Infelizmente, muitos, diante das intimidações e pressões, cedem o espaço em sua casa. Que pressões são essas? Colocam algo muito mais atrativo para que a gente abra a mão do Senhor. Hoje,
Faraó continua fazendo para nós as mesmas propostas que fez lá no passado com Moisés. Sirva a Deus no Egito. Sirva a Deus neste mundo. Em Êxodo 8, do 25 ao 27, a primeira proposta do faraó que ele sugeriu é que o povo servisse a Deus, mas que não deixasse o Egito. O Egito é o mundo. O Senhor diz que nós andamos na contramão do mundo. Por que na contramão do mundo? Porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno e nós somos de Cristo. Então nós andamos na contramão do mundo. O inimigo não se importa quando nós servimos a Deus no Egito, no mundo. Eu creio que servir a Deus no Egito é deixar de ir à igreja, quando abandonamos a vida da igreja para ir viver as delícias do mundo. Faraó não se importa se o povo serve a Deus, desde que continue no Egito. Não podemos fazer negociações de espécie alguma com Faraó. Vamos servir a Deus e faremos fora isso do mundo. Sirvam a Deus fora do Egito, mas não muito longe. Em Êxodo 28, 28, qual é a fala sutil do inimigo? Não vá longe demais nesse negócio não, hein? Diz ele. Muitas pessoas ainda vivem em algum lugar entre o Egito e Canaã. Canaã, a terra prometida. Já não são do mundo, mas ainda estão entre a terra prometida e o mundo e ficam na indecisão, não sabem se vão para lá ou se vão para cá. Estão no meio do caminho, ainda não foram até o fim. Precisamos chegar ao nosso destinado final, a vida cristã abundante, viver Cristo, Cristo de verdade. É tão gratificante, a glória é tão grande, só para quem sabe realmente para dizer que a vida com Cristo é só alegria.